seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Ludmila Lima, essa é uma aula de Ciências do 5º ano e hoje nós vamos falar sobre as fases da Lua. Vamos ver qual é a habilidade que está sendo trabalhada nessa aula. Concluir sobre a periodicidade das fases da Lua, com base na observação e no registro das formas aparentes da Lua no céu ao longo de pelo menos 2 meses. Na aula passada, conhecemos os movimentos de rotação e translação da Terra. Então, na nossa última aula, nós vimos que a Terra gira em torno de seu próprio eixo, nós chamamos isso de movimento de rotação. E que esse movimento de rotação, ele dá origem aos dias, ele dura 24 horas e dá origem ao dia e à noite, né? Esse período mais escuro e esse período mais claro que a gente tem em cada hemisfério. E nós vimos também o movimento de translação, que é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, dá origem ao ano, 365 dias aproximadamente, e às estações do ano. Nós também entendemos o que são estrelas, planetas e satélites. Então, veja só, nós temos, né, no nosso sistema solar aqui, o Sol, que é uma estrela. Por que o Sol é uma estrela? Porque ele emite luz. O Sol fornece luz para nós, então o Sol é uma estrela. Nós temos também, né, girando em torno do Sol aqui, os planetas. A Terra, o nosso planeta, é um deles. E nós temos também satélites. E a Lua é o nosso satélite. Essa Lua ficou feia aqui. Existem outros satélites no nosso sistema solar, outros planetas têm outros satélites, mas o nosso satélite natural aqui da Terra é a Lua. Lua, satélite e Terra, planeta, não emitem luz. Isso é importante da gente entender ao longo da nossa aula. A Lua realiza um movimento em torno da Terra. Assim como o Sol, com a sua massa, exerce gravidade sobre a Terra e ela gira em torno dele, a Terra, com sua massa, exerce gravidade sobre a Lua, que vai girar em torno dela também. Então, assim como a Terra gira em torno do Sol, a Lua gira em torno da Terra. Então, é um movimento que a Lua realiza. A Lua também realiza um movimento em torno do Sol, porque ela acompanha a Terra no movimento dela, mas ela realiza também esse movimento em torno da Terra. As fases da Lua. Fonte de luz secundária, a Lua é o satélite natural da Terra. Esse objeto somente pode ser visto porque reflete a luz que recebe do Sol. Então, por que é fonte de luz secundária? Como que é fonte de luz se não emite luz? É porque é secundária, ela reflete a luz do Sol. Então, a Lua é iluminada pelo Sol e o que nós enxergamos aqui da Terra é o reflexo dessa luz. É a luz que a Lua refletiu do Sol. O hemisfério lunar voltado para a Terra nem sempre é o mesmo que está sendo iluminado pelo Sol. Por isso, existem 4 fases da Lua. Essas 4 fases alternam-se constantemente em um intervalo de aproximadamente 7 dias. Então, aproximadamente 7 dias vai durar cada fase da Lua,
né? A gente coloca aí 28 dias para que ela passe por todas essas fases. Você vai então calcular a sua semana, né? A gente vê no calendário as semanas relacionadas a uma fase da Lua, por causa do período de 7 dias, e o mês também relacionado ao ciclo completo da Lua. Não é, né, o mês todo, 28 dias, é uma aproximação. E isso acontece, essas fases da Lua acontecem porque a Lua não é um corpo luminoso, ela é iluminada. E nós não conseguimos enxergar a face iluminada durante todo o tempo. Nós vamos entender isso daqui a pouco com algumas ilustrações. Como que nós percebemos a Lua no céu? Veja só, aqui nós temos 4 desenhos, né? Para ilustrar as 4 fases da Lua. Então, nós temos a Lua cheia, que é essa Lua que está toda iluminada. A Lua nova, a crescente e a minguante. Só que ela parece mudar de formato, mas a Lua é sólida. O que acontece? Por que a gente vê ela em formatos diferentes? Porque nós estamos vendo pontos diferentes daquilo que está sendo iluminado pelo Sol. Por que a Lua parece mudar de formato? Vamos entender isso aqui. Veja só, aqui na ilustração está a Terra. E aqui, aqui, aqui e aqui, a Lua em diferentes pontos do movimento que ela realiza em torno da Terra. Então, quantas luas, quantos satélites naturais que nós temos? Uma. Só que aqui nós estamos vendo ela em diferentes pontos da trajetória que ela faz em volta do nosso planeta. Aqui você vê que tem uma seta. E essa seta está no sentido anti-horário. Então, quer dizer que ela faz esse movimento, né, que as setas indicam. Aqui nós estamos considerando que o Sol está nesse ponto. Você vê as setinhas aqui que indicam a luz solar. Portanto, veja só, aqui, quando a Lua está nesse lugar, a face iluminada da Lua é essa aqui, que recebe a luz do Sol. No entanto, nós estamos observando a Lua a partir aqui da Terra. E olhando a partir daqui, nós não estamos vendo a face iluminada da Lua. Nós estamos vendo a face que está escura. E por isso, nós temos a Lua nova, que é aquela Lua que a gente quase não vê no céu. Por quê? Porque a face iluminada é a face que está virada para o outro lado. Bom, aí a gente tem, né, vamos ver aqui, andando aqui no sentido anti-horário, nós chegamos aqui ao quarto crescente. A gente tem aqui, olha, essa face da Lua iluminada. Então, nós temos uma face da Lua iluminada. Acontece que nós estamos vendo a Lua a partir da Terra. E olhando a partir daqui, nós só vemos um pedacinho da face iluminada. Então, quando nós estamos vendo ali, né, o quarto crescente, a gente chama de lua crescente, a gente vê aquela lua de ilustração, de desenho de criança, né, aquela luazinha assim, a gente fala meia lua às vezes, e a gente está vendo assim por quê? Existe uma face inteira iluminada, mas do nosso ponto de vista a gente vê um pedacinho do que está iluminado. Depois, continuando ali no sentido anti-horário, nós chegamos aqui à lua cheia. A lua continua sendo iluminada deste lado, né? Do lado que vem o sol está vindo daqui, a lua então continua iluminada deste lado. Essa face da lua está iluminada. O que muda?
O que é que muda? É que a Lua agora está do outro lado. Nós estamos vendo agora, observando aqui a partir da Terra, nós estamos vendo a face iluminada da Lua. Parece que ela está inteirinha iluminada, porque o hemisfério que está iluminado é o que está virado para nós. Então, nós vemos a Lua cheia, a Lua toda iluminada. E essa Lua deixa até a noite mais clara, não é verdade? Porque nós estamos vendo todo o hemisfério da Lua que está sendo iluminado. Continuando a trajetória da Lua aqui no sentido anti-horário, ela iluminada aqui do lado que a gente, do lado que o Sol está. Acontece aqui no quarto minguante muito parecido com o que aconteceu lá no quarto crescente. Ela está iluminada desse lado, mas nós aqui da Terra conseguimos ver apenas um pedacinho do hemisfério iluminado. Então, a gente tem mais uma vez a meia-lua, aquela luazinha que a gente desenha nas nossas ilustrações. Porque o hemisfério da Lua que está iluminado não pode ser visto completamente da Terra. A gente tem a impressão, então, que só metade dela é que está iluminada. O nascer e o pôr da Lua também vão variar de acordo com a fase da Lua. Então, veja só, olha só, a Lua minguante, ela vai nascer às 24 horas, lá à meia-noite, e culminar às 6 da manhã e se pôr ao meio-dia. A Lua nova vai aparecer às 6 da manhã e culminar ao meio-dia, se pondo às 18. Nós temos, assim, a crença, o costume de dizer que a Lua está no céu à noite. Quando nós somos bem pequenininhos e vamos diferenciar o dia da noite, nós fazemos essa distinção. À noite tem Lua, durante o dia tem Sol. Mas, na verdade, veja só, a Lua nova está no céu durante o dia. A Lua crescente vai aparecer ao meio-dia, culminar às 18 e se pôr às 24 horas. E a Lua cheia vai aparecer às 18 horas, nascer às 18 horas, culminar às 24 e às 6 horas da manhã ela se põe. A Lua cheia é a que mais vai parecer com isso que eu disse, Ela vai ficar ali durante a noite. Vamos entender aqui por que isso acontece. Veja só. Aqui, nessa ilustração, a gente está vendo a luz do Sol vinda daqui, a luz do Sol partindo daqui, as setas estão indicando onde está a luz do Sol. E a gente tem a Terra aqui. Veja só, se a Terra está aqui e a luz do Sol vem daqui, então aqui nós temos dia e aqui nós temos noite na Terra. Certo? Bom, a Lua nova, veja só, a Lua nova é essa que está iluminada desse lado, mas que nós vemos apenas o hemisfério que não está iluminado, ela está aqui nessa posição. Enquanto é dia, nós vemos, ela vai nascer às 6 horas. Veja só, ela está do lado da Terra, que é dia nesse momento que ela apareceu. Enquanto a Lua cheia, veja só, aqui a Lua cheia, está iluminada desse lado, é o hemisfério que nós estamos enxergando, ela está aparecendo aqui, no momento que a Terra é noite. Ela vai nascer às 18 horas. Então, nós visualizamos a Lua cheia à noite e a Lua nova durante o dia. A gente quase não vê, na verdade, a Lua nova, A Lua e as marés. A maior responsável pela movimentação das águas dos oceanos é a Lua, nosso satélite natural. Sem
poder de atração que ela exerce sobre as águas, os oceanos e mares ficariam no mesmo nível. Então veja só, lembra lá no começo da aula, a professora disse assim, o Sol tem uma massa muito grande, então ele exerce gravidade sobre a Terra que fica girando, né, na órbita do Sol, em volta do Sol. A Terra tem uma massa muito grande, né, em relação à Lua. Em relação ao Sol ela é menor, mas em relação à Lua é uma massa grande. Então ela exerce gravidade sobre a Lua que fica ali girando em torno dela. Acontece que a Lua também exerce gravidade sobre a Terra, mas porque a Terra é maior, essa gravidade vai ser percebida através desse giro em volta dela, né? Essa atração vai ser percebida, mas em relação à Terra atraindo a Lua. No entanto, nós conseguimos perceber a atração que a Lua exerce na água, porque a água é fluida, né? Então, nós percebemos que as marés são atraídas, né? Se movimentam por causa da gravidade que a Lua exerce. Aqui nós temos duas palavras novas para aprender, apogeu e perigeu. Essas palavras se referem a momentos, né? A posições que a Lua pode estar em relação à Terra. Então veja só, perigeu é quando a Lua está mais perto da Terra e apogeu é quando ela está mais distante. Às vezes nós fazemos ilustrações, fica parecendo que as órbitas são circulares. Na verdade, as órbitas, tanto a da Terra em torno do Sol, quanto a da Lua em torno da Terra, são órbitas elípticas. É como se você pegasse o círculo e desse uma esticadinha nele. Então, essas órbitas são elípticas. Tem um momento em que a Lua está mais próxima da Terra, né? A gente viu aqui o perigeu, e o apogeu, quando ela está mais distante. Isso para a gente vai ter um efeito visual. A gente às vezes chama de superlua, às vezes a Lua está imensa, às vezes ela parece menor, por causa do lugar onde ela está, da distância em que ela está em relação à Terra, por causa dessa órbita elíptica que ela faz em volta do nosso planeta. Então aqui anota essas duas palavras, anota o conceito, que é novidade para você aprender o que é apogeu e o que é perigeu. Na aula de hoje, nós conhecemos as fases da Lua. Nós vimos que a Lua realiza um movimento em torno da Terra em uma órbita elíptica e que, ao ser iluminada pelo Sol, ela vai mostrar faces diferentes para a Terra. Então, ora nós vemos todo o hemisfério iluminado e aí nós temos lua cheia, ora nós vemos todo o hemisfério que não está iluminado, ou nós mal vemos na verdade, né? Mas aí nós temos lua nova e minguante e crescente, a gente vê um pedaço do hemisfério que está iluminado. Então, a gente percebe aqui as fases da Lua, que vão durar aproximadamente 7 dias cada uma, aproximadamente 28 dias todo o ciclo. Nós entendemos o que é apogeu e perigeu. Nós entendemos que a Lua, em determinados momentos, está mais distante da Terra, ou seja, em seu apogeu, em alguns momentos está mais próxima da Terra, que é o perigeu, e que isso vai interferir no modo como a gente vê a Lua. Às vezes ela parece bem grandona, às vezes ela parece menor, por causa dessa posição, dessa distância em que ela está da Terra. E vimos que a Lua interfere nas marés. Então, nós vimos que a massa da Lua exerce gravidade sobre a Terra, não o suficiente para fazer com que a Terra gire em torno dela, porque a Lua é menor do que a Terra, mas o suficiente para exercer gravidade sobre a nossa água, que é fluida e se movimenta
à medida que vai sofrendo essa gravidade da Lua. Então, isso vai ter, né, cada fase da Lua, cada ponto em que a Lua está, vai ter uma relação de maior ou menor gravidade. E eu espero que você tenha aprendido muito com a nossa aula, tenha entendido as fases da Lua, por que a Lua parece mudar de formato no céu. Muito obrigada por sua atenção e até a próxima!